Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quadro Seu Direito no Agro aqui no YouTube da Rocha Mazo Advogados. Eu sou o Bruno Mazo, como você já conhece, e hoje nós vamos fazer mais uma análise em continuidade a um vídeo que você já deve ter visto, referente à medida provisória número 1314 de 2025, que está trazendo recursos para os produtores rurais que foram atingidos por eventos adversos, enchentes, clima severo, secas, enfim, tudo que aconteceu nos últimos anos. Então, como a gente disse lá naquele vídeo inicial, se você não viu, eu convido você aí, precisava de uma resolução do Conselho Monetário Nacional e ela foi publicada essa semana e nós fizemos uma análise e trouxemos para você aqui, em linhas gerais, o que é, para quem que serve, quais são os requisitos que precisam ser preenchidos para acessar essas linhas, para quem elas são destinadas, as taxas de juros, enfim. Fizemos um apanhado geral do que efetivamente precisa ser feito para acessar, quem pode e como, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha, compartilhar o vídeo, comentar, deixar suas impressões, salvar o vídeo para ver depois, enfim. Nos ajudar aqui a produzir esses conteúdos, porque eles são feitos para você e quanto mais você interage com a gente, mais a gente sabe o que você quer ver aqui no nosso canal. Eu estou aqui com o telefone tocou, né? Tem que desligar. Geralmente é golpe uma hora dessa, né? Eu estou aqui com o Pedro Avelino, meu companheiro que faz as apresentações, mas eu vou até dizer uma coisa. Hoje o Pedro está aqui para me ajudar, mas você pode estar vendo aqui, se você já é nosso inscrito aqui no canal, você está vendo que a apresentação diverge um pouco das outras, né? Eu que fiz essa apresentação, então não tem a mágica do Pedro, né? Deixa eu desligar o telefone de novo, porque os golpes não param, né? Então peço desculpa a você aí, né? O Pedro fala que tem que ser humano a gravação do vídeo, então não vamos nem tirar o corte do telefone tocando, né? Mas eu fiz a apresentação porque o Pedro estava atarefado com as apresentações do nosso método, né? O nosso curso. Nós temos um curso, o Transformação do Produtor Rural no Empresário Rural, e o método Roma, né? Que é a forma de como criar desde um plano de negócio até contenção de crise no agro. E a gente está gravando o último módulo, que a gente acabou de fazer as gravações, e o Pedro estava nessa. Então eu falei, Pedro, eu vou tentar aqui te substituir. Então, ele vai apresentar algo que eu fiz aqui, mas ele melhorou. Daquilo que eu mandei para ele, ele melhorou e Mandou bem. eu acho que Só um ajustezinho. eu acho que vocês vão gostar, né? Então, vamos lá, para ser bem objetivo. A medida provisória, né, você está vendo aqui, né, a 1314, ela foi destinada, foi criada pelo governo federal, pegando recursos de superávit do Tesouro Nacional para injetar no agronegócio, né? E ela é destinada a liquidar ou amortizar dívidas rurais ou parcelas de operações nas operações de custeio, investimentos e cédulas de produto rural, as CPRs, tá? E se destina a produtores afetados por eventos adversos, tá? Conforme está lá na regulamentação. Os eventos adversos, nós vamos tratar deles aqui. Qual é o enquadramento do produtor rural? Pronaf até 250 mil, Pronamp 1,5 milhão, demais produtores 3 milhões de reais, cooperativas de produção até 50 milhões de reais e associações e condomínios de produtores até 10 milhões de reais. Tá? Então essas são as linhas gerais. Agora, quais são as taxas de juros para essas operações? 2% ao ano no Pronaf, 4% ao ano no Pronamp e no Pronaf, onde o pronafiano, né, o beneficiário do Pronaf, o produtor que se enquadra no Pronaf, tenha mais de uma operação e que, somadas essas operações, não ultrapassem 1,5 milhão de reais, e 6% ao ano aos demais produtores. Tá? Então, são juros subsidiados, porque eles vêm para tentar salvar produtores que foram atingidos por essas situações extremas, tá? Fica claro aqui, situações extremas de calamidade e de fatores adversos, como você vai ver,
essas linhas de crédito são específicas, não é para todo mundo, não é para qualquer produtor que está em dificuldade. O governo baixou essa medida com esse recurso para estas operações, como você vai ver. Quais são os prazos de contratação dessas operações equalizadas com esses recursos nessas modalidades? Até 10 de fevereiro de 2026. Então, a partir da publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, até dia 10/2 de 2026, essas operações poderão ser contratadas. Se você me perguntar que você vai hoje lá no seu banco de relacionamento para buscar esse recurso, vai ter lá no banco já disponível? Não. Primeiro sai a resolução do Conselho Monetário Nacional, que traça as diretrizes. Depois, o regramento interno vai ser estipulado e cada instituição financeira credenciada ao Banco Central vai ter a sua política de concessão de crédito. O Banco do Brasil, como é um banco, uma sociedade de economia mista com patrimônio público, muito provavelmente vai ter ali diretrizes bem alinhadas com o Banco Central e engessadas. Já os bancos privados que operam o crédito rural terão regras próprias, inclusive a própria resolução e a medida provisória trazem outras linhas com incentivo para juros livres, ou seja, o banco vai poder usar o lastro desse dinheiro que o Tesouro está colocando para fazer operações de renegociação com os produtores com juros livres, como você vai ver, tá? Prazo de pagamento dessas operações, até 9 anos, com 1 ano de carência, tá? E a linha de crédito com recursos livres também para liquidar e amortizar essas operações de crédito rural. Não é capital novo, tá? Eu gostaria de enfatizar, tanto uma quanto outra. É dinheiro que vai ser colocado para amortizar e pagar dívidas que já estão para trás, que vão ficar para pagar para frente. E o prazo de contratação dessas operações livres vai até dezembro de 2026. Então, tem um prazo maior, conforme tiver disponibilidade de recurso. Então, são dois prazos. Os equalizados, 10/2, os livres, 10/12 de 2026. As condições financeiras serão definidas pelos bancos, como eu acabei de dizer, conforme suas políticas de crédito, taxas, prazos e garantias, respeitado o Manual de Crédito Rural para essas linhas livres. E a base legal orçamentária, a medida provisória 1314, que autoriza o superávit financeiro de fontes supervisionadas pelo Ministério da Fazenda e os recursos livres bancários para essas linhas, como a gente já colocou aqui, ok? Então, como eu já disse, os beneficiários são os produtores rurais do Pronaf, Pronamp e demais produtores. Não há aqui um regramento, só a baliza de valor que eu coloquei lá antes. Cooperativas de produção agropecuária e associações de condomínios que ficam equiparados a produtores rurais para os fins dessa medida provisória e da resolução atrelada. As operações que estão aptas, ou seja, quais são as operações, os contratos que estão aptas à liquidação com essas linhas de crédito criadas pela medida provisória e pela resolução do Conselho Monetário Nacional. Aquelas originalmente contratadas ou emitidas até 30 de junho do ano passado, 2024, elas têm que ter sido contratadas e emitidas até 30 de junho. Elas tinham que estar em situações de adimplência, ou seja, em dia, em 30 de junho de 2024, não podia estar devendo. E elas estavam inadimplentes, ou seja, no dia 5/9, data de publicação da medida provisória, tinha que estar inadimplente. O tomador, o produtor, a produtora rural, não pagou a operação. Então, ele estava devendo para o banco naquela data de publicação. Ou foram renegociados ou prorrogados com vencimentos entre 5/9 de 2025 e 31/12 de 2027, e estavam adimplentes na data da contratação da nova linha. Ou seja, ou estava inadimplente dia 5/9, ou elas estavam prorrogadas e renegociadas em 5/9 para vencer até 31/12 de 2027 e que estavam em situação de normalidade, não estavam devendo. Tá? Então, são esses requisitos. Tem que estar emitida e paga até 30 de junho de 2024, não paga em 5/9 ou renegociada e prorrogada em 5/9 até 31/12 de 2027, estando em ordem nesta nova data da nova contratação, tá? Mas só que não é só isso. Existe uma série de requisitos que devem ser preenchidos e são cumulativos. O que é cumulativo? Tem que estar todos eles preenchidos.
Não é eu preenchi um e não preenchi o outro, eu consigo. Não. Se não tiver todos os requisitos que eu vou mostrar para vocês aqui, não vai ser possível acessar essas linhas de crédito, ok? Então, primeiro critério, o produtor deve ter sua propriedade ou posse rural em município com decretação de calamidade ou situação de emergência em pelo menos 2 anos, com o período entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2024, por eventos climáticos, enchentes, granizo, geada, seca, estiagem, etc. Tem que ter a decretação de calamidade ou emergência no município e o produtor deve provar que a sua propriedade está num desses municípios. Então, se não houve decretação desse estado de emergência ou calamidade, essa linha de crédito não serve. Tá? Por exemplo, onde eu estou aqui no interior de São Paulo, não houve decretação de calamidade, os produtores aqui não terão acesso a essa linha de crédito, pelo menos por essa resolução. Pode ser que venha outra, mas por essa aqui, não. Segundo critério, o produtor deve comprovar 2 perdas equivalentes ou maiores a 20% do rendimento médio de pelo menos 2 das suas 3 principais atividades agrícolas, conforme informações do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que isso aqui quer dizer? Né? Então, o produtor tem que ir lá provar que perdeu 2 vezes, mais de 20%, em 2 das 3 principais atividades agrícolas que ele tem. E quais são as informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se referem? São referenciais por município da média de produtividade de cada uma das culturas. Por exemplo, no município de Itápolis, São Paulo, onde eu estou gravando esse vídeo, a média de produtividade da cana-de-açúcar são 60 toneladas por hectare. E aí o produtor teve 40 toneladas por hectare. Então, ele teve uma perda superior a 20% da média. E se ele provar que isso aconteceu em 2 das 3 principais atividades agrícolas dele, ele tem direito. Só que e se ele tiver uma atividade única? Então, vai preencher, porque, olha, eu só planto cana, eu só planto soja, eu só tenho gado, então vai preencher. É que tem produtores que têm mais de uma cultura, então esse critério foi estabelecido. 2/3 das culturas, perda superior a 20% da base divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Os critérios ainda são os seguintes: há necessidade de identificar as 3 principais atividades agrícolas com as maiores áreas plantadas no período que trata a linha A, que a gente acabou de falar. Comparar o rendimento médio da produção agrícola em cada ano com o maior rendimento médio da produção de cada atividade no período que a gente está falando, que é o período de 1º de 1 de 20 a 31 de 12 de 24. O que é isso? Vai comparar o rendimento médio que ele teve com a perda com os anos de normalidade, dentro do período de 5 anos. Tá? E isso vai ter que mostrar aquela perda de 20%. Então, vai pegar a base da média da produção e aí vai pegar a média do próprio produtor. Então, são 2 critérios aqui de mensuração. E utilizar para comprovação os dados da Pesquisa Agrícola Municipal da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que é aquilo que eu acabei de te falar, o que é. É aquela base que está lá por município. Ok? Esses critérios, o primeiro critério é temporal, declaração de emergência. O segundo são cumprir esses requisitos aqui da perda. O terceiro critério, o produtor deve provar perdas em 2 ou mais safras, não basta uma perda, no período 1º de julho, veja que o período é diferente, tá? 1º de julho de 20 a 30 de junho de 25, tá? Então, lá era 1 de 1 de 20 a 31 de 12 de 2024, a calamidade, que foram esses períodos que teve essas decretações, e agora já é 1º de julho de 20 a 30 de junho de 25. 2 perdas e, no mínimo, 30% da produção das atividades financiadas que terão o saldo devedor liquidado ou amortizado com a nova linha de crédito. Veja que é um critério diferente. O critério é diferente no tanto de perdas, são 2 ou mais safras. O período é diferente, 1 do 7 de 20 a 30 do 6 de 25. E a perda tem que ser 30% da produção da atividade financiada, daquele contrato que vai ser renegociado, amortizado ou pago com esse novo
com essa nova linha que o tomador vai pegar esse dinheiro mais barato para pagar o dinheiro que já está devendo. Tá? Então, olha como não é simples. Tá? As perdas tenham sido constatadas em decorrente dos eventos climáticos adversos que ele está se referindo e que foram lá documentados na calamidade pública e que sejam comprovados por laudo emitido por profissional habilitado. Então, tem que ter um laudo lá de veterinário, tem que ter lá um laudo agronômico que comprove esta perda. Então, olha os critérios aqui, tá? Não bastasse esses critérios, existe um quarto critério, que é o produtor deve apresentar e comprovar dificuldades no seu fluxo de caixa devido ao acumulado do impacto das perdas decorrentes dos eventos climáticos adversos. Ou seja, além de tudo, prazo, perda, percentual, ele tem que provar que o seu fluxo de caixa está impactado pela perda decorrente do evento climático e não por outros fatores. Então, o produtor que já vinha endividado de outras situações e teve a sua situação agravada pelo evento climático, ele pode não conseguir comprovar isso. Tá? Então, é mais um critério que nós vamos ver como é que os agentes financeiros vão medir isso, qual vai ser a régua, né? A baliza para aceitar ou não aceitar essa comprovação. Né? Que essas dificuldades causaram aumento do seu endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural. Né? Então, efetivamente, eu devia tanto, a partir daqui meu endividamento aumentou, então tem que provar isso. E que o endividamento impossibilitar o reembolso integral das operações de crédito rural. Então, são todos esses requisitos. Aí você pode me perguntar, já deu? Não, não é só. A instituição financeira, de posse de todos esses documentos que você, produtor, produtora rural, ou produtor, produtora rural, que vai levar para o banco para análise, ela ainda tem que aguardar a instituição financeira analisar o conjunto das atividades do produtor e a sua capacidade de pagamento para decidir se está ou não preenchido o requisito e o enquadramento. Assim, você consegue perceber aqui comigo como não é fácil? Não vai ser fácil o acesso a essas linhas? Eu quero acreditar que vai ser mais tranquilo para produtores do Rio Grande do Sul, que já vem tendo perdas de enchente e de seca. Produtores aqui do centro do Sudeste e Centro-Oeste, onde teve aí queimadas em 2024, a seca atingiu de forma pesada, né? Então, teve muitos municípios declarando calamidade, estado de emergência, mas outras localidades não vão conseguir a prova. Os produtores não vão conseguir a prova, não vão conseguir acessar esse crédito. Veremos. Então, logo a gente consiga acesso de informações, a gente pode ir trazendo aqui para você. Eu estive no Banco do Brasil, hoje é sexta-feira, quarta-feira, dia 24/9, e perguntei para o gerente do agro, da carteira de agro. E aí, como é que está isso? Ele falou assim, ninguém sabe de nada ainda, a resolução saiu, mas não chegou nada para a gente ainda, mas muito provavelmente poucas pessoas vão conseguir acessar aqui nas nossas regiões. Então, o indicativo geralmente é quem efetivamente vai assinar o contrato. Né? E ele também me disse que de mais de 120 renegociações que foram propostas de prorrogação de crédito, nenhuma passou no comitê e a maioria delas está pedindo alienação fiduciária para renegociação. É algo que eu falo para você, produtor, não faça. Estressa a operação, mas não dê o seu imóvel em alienação fiduciária. Um recorte rápido do que eu ouvi dentro da agência renegociando uma dívida de um cliente meu. Ok? Resumindo, dívidas que podem ser contempladas e recortes de elegibilidade. Crédito rural de custeio e investimento, CPR originalmente contratada emitida de 30/6 e que estavam adimplentes em 30/6, inadimplentes em 5/9 de 2025 ou renegociados e prorrogados 5/9 a 31/12 de 2027 e adimplentes na data da contratação da nova linha. Esse é o resumo dessa primeira parte aqui. Tá? Quais são os requisitos documentais? O que o beneficiário deve comprovar? O que ele deve ter de documento para cumprir aqueles requisitos? Ele tem que levar. Né? Agora eu já estou falando para o cara para a pessoa, para o produtor, para a produtora rural, que vai tentar acessar essa linha, o que efetivamente ele já vai ter que levar. Né? Então, aqui é uma parte prática do vídeo. Né? Ele tem que comprovar o enquadramento com os decretos oficiais de emergência e calamidade,
que podem ser obtidos na Defesa Civil e na seção S2 e D da Defesa Civil, é o local onde vai conseguir isso aí, por 2 anos exigidos, de 20 a 24. Comprovação das perdas através de dados, boletins, tabelas do mapa referidos na resolução. Comprovação da dívida elegível com contratos e extratos do crédito rural e das CPRs, demonstrando a data original, até 30/6, a situação em 30/6, a situação em 5/9 e as eventuais renegociações. A classificação como produtor, Pronaf ou demais, segundo o porte, faturamento e documentos cadastrais dos usuários do crédito rural, cadastros fiscais, garantias, quando o Pronaf, o CAF, Pronaf, DAP, a documentação que comprova a sua classificação, você vai ter que levar isso já imediatamente. E ainda terá os procedimentos para acessar o crédito, um passo a passo prático que a gente criou aqui para facilitar a vida do produtor na hora dele já ir até o banco, na hora que ele decide ir, ver se ele tem o direito. Então, ele checa a elegibilidade, confirma os 2 gatilhos climáticos do decreto e as 2 perdas, acima de 20%, antes de procurar a instituição. Se não tiver isso, não adianta ir. Organiza o dossiê da dívida, reúne os contratos, extratos, os termos, as fotografias que se deram naquelas datas, escolhe a linha que se enquadra na situação de cada produtor, né? Ali com os juros e os prazos, e apresenta a sua capacidade de pagamento ao banco, numa proposta bancária que ele vai fazer, apresentando eventuais garantias, documentação comprobatória de elegibilidade e o seu endividamento. As condições financeiras seguem o Manual de Crédito Rural e a política de crédito da instituição. Então, vai ter que procurar o seu contabilista para ver como é que está a sua situação ali de capacidade de pagamento, fluxo, o que tem registrado, o que não tem. Muito produtor, para não pagar tributo, não faz contabilidade, encontra uma série de despesas para baixar o seu faturamento e pagar pouco imposto. Então, na hora de comprovar isso aqui, vai ser muito difícil, tá? Muito produtor teria o direito se fosse organizado, mas não vai conseguir comprovar. Isso, né, Pedro? Esse é a nossa grande bandeira enquanto comunidade, enquanto posicionamento de marca, enquanto advogados e profissionais do agronegócio. Quanto menos o produtor está organizado, menos acesso ele tem às benesses ou aos socorros que vêm do governo, que vêm da política de crédito rural, né? Não tem o cartucho, não tem a bala na agulha, como falam no português claro. Então, a gente criou o método Roma e o nosso programa de transformação justamente para, num momento como esse aqui, o produtor que tiver nessas regiões de calamidade, ele simplesmente vai lá pegar a documentação dele, está pronto. Até o dossiê dele está pronto. Ele só vai chegar lá no banco e falar, eu estou aqui, a minha capacidade de pagamento é essa, eu passei por isso aqui, eu quero dinheiro. A hora que o gerente do banco, o operador do banco olhar e falar assim, nossa, esse cara aqui é o cliente do sonho dentro da realidade. Como é o cliente do sonho para o advogado também. Então, olha como é importante você ter... todo mundo ganha. Então, aqui, um mapa rápido, tá? O Pedro vai colocar aqui o mapa rápido que eu fiz aqui, tá? Vou deixar um pouco esse mapa rápido aqui, Pedro. O pessoal vai poder printar essa tela da apresentação, caso queira levar para tirar uma dúvida ou outra. Mas o vídeo está aqui. Se quiser ir lá, de repente, no gerente do banco, mostrar o vídeo nosso lá. Olha, eu vi aqui o pessoal da Rocha Maso está falando isso aqui, né, Pedro? Qual que eu tenho aqui? A gente sabe a realidade do produtor. Às vezes o produtor tem uma certa dificuldade. Então vai lá, leva o videozinho nosso, ou printa a tela e leva lá, que aqui tá, ó, quais são os critérios e tudo mais, tá? Fiz isso aqui para facilitar a sua vida, tá? Observações críticas para o produtor numa implementação prática. Distribuição de recursos e normativos internos dos bancos. Para chegar na agência, além da resolução, é necessária a alocação orçamentária efetiva. O dinheiro vai ter que estar lá à disposição, o que ainda não está. E a normatização interna das instituições operadoras, conforme os seus manuais, que definem a documentação adicional. Pode ser que o banco que você opera vai pedir mais documentos, vai pedir outras coisas para você, produtor, produtora rural,
Garantias, prazo de análise, desembolso, quando é que isso efetivamente vai acontecer. Então, vai ter que ver lá direto na agência. Não basta se enquadrar no papel, ou seja, eu me enquadro, chegar lá e achar que vai chegar lá e vai sair com a renegociação, não é o fato. O produtor deve comprovar documentalmente todas as suas perdas e frustrações, não adianta apenas alegar. A origem do endividamento tem que estar relacionada às perdas, como a gente viu, sua situação financeira efetiva e a sua capacidade de pagamento. Quanto melhor o dossiê, maior a probabilidade de deferimento, como a gente acabou de dizer. Então, olha aqui. Agir, planejar, fazer, checar. Planejar, fazer, checar, agir. Olhe como você achar melhor. Implementar a melhor solução, identificar os problemas, testar as possíveis soluções e estudar os resultados. É isso aqui que vai ter que ser feito em cada um dos casos de enquadramento. Então, conclusões e considerações. A resolução operacionaliza a MP, abrindo duas frentes, subvencionada e livre. É indispensável aguardar e observar as normativas internas, e é por isso que nós chamamos a atenção e convidamos você a conhecer o Método Roma, o nosso programa de transformação do produtor rural e empresário rural, porque nesta situação, eu posso te afirmar com toda certeza, você tendo acesso ao nosso programa e tendo passado por todos os seus módulos, tendo feito todas as suas aulas, tendo se formado um empresário rural, nesta situação aqui, a sua vida estaria salva. Você estaria lá com o teu dossiê, com a tua documentação, com tudo o que você precisa, simplesmente para acessar esse programa e reestruturar a sua vida, as suas dívidas e o seu negócio. O crédito emergencial, ele premia a organização. O produtor que evolui para empresário rural, com registro, controle, evidência, técnica e financeira, demonstra perdas, endividamento, saúde financeira e capacidade de pagamento de forma incontestável. Isso é exatamente o objetivo do Método Roma. Preparar você para acessar linhas como esta agora e no futuro. Reorganizar a fazenda e seguir produzindo com dignidade, segurança e resultado. É para isso que trabalhamos, é para isso que a gente vem aqui. O Pedro cria essas apresentações, estuda o mercado, estuda a comunicação com você. Eu, a parte técnica, leio todas as matérias que você pode imaginar do agronegócio que são produzidas todo dia, das 6 da manhã às 11 da noite. Eu estou ali conectado, o pessoal da pós-graduação, a gente está estudando o tempo todo, a gente traz a fonte. Aqui a gente não trouxe fonte, por quê? Porque a gente só interpretou a norma, né? Não trouxe nenhuma publicação. Interpretação técnico-jurídica de uma norma para trazer para você os requisitos. Então, o que a gente faz aqui é de coração aberto e gostaria muito de trazer você para a nossa comunidade, que só cresce, né, Pedro? Graças a Deus, né? Aumentando o número de inscritos no YouTube diariamente, os nossos vídeos estão tendo um bom engajamento, quer dizer que, de repente, a gente está fazendo um trabalho sério e o pessoal está gostando. Espero que você também, de repente, é o primeiro que você vê e tenha gostado também. Então, é importante demais fazer esse disclaimer aqui, deixar isso muito claro, que o nosso objetivo é trazer informação. Ao trazer informação, você se prepara melhor, você enxerga o mercado diferente, enxerga as oportunidades de forma diferente. E eu, Pedro e nosso time temos total certeza de que quanto mais você entende, mais fácil é o seu poder de decisão, de se qualificar. E nós colocamos à sua disposição um método simples, com linguagem. Essa mesma linguagem que eu estou usando aqui, né, Pedro? A gente usa nas aulas. Isso é uma sequência lógica, né? Tem uma sequência lógica. Então, se pegar vários vídeos aqui que nós temos no nosso canal, muitos vão estar lá dentro das aulas. Parte deles, ou integrado, insumo, com crédito, com linhas, com documentação, com perda, ações judiciais, renegociação, enfim, o Banco do Brasil, quem opera, quem não opera, tudo isso está dentro do método de uma forma organizada e estruturada. Aqui a gente traz assuntos que são relevantes para você, que estão, de repente, na mídia, no dia ali, que é importante você entender, né, e não ficar aí se abastecendo com informação de grupo de Telegram, com grupo de WhatsApp, sem nenhum filtro, sem nenhuma lógica e sem nenhuma seriedade. Então, esse é o nosso objetivo e esperamos que você goste e continue conosco. Então, antes de me despedir, eu gostaria de novo, pedir para você se inscrever aqui no canal, deixe o seu comentário, a sua crítica,
construtiva. Se você não gostou também, pode falar. A gente está aqui, a gente não é o dono da verdade, a gente quer melhorar. E às vezes a crítica faz a gente melhorar muito mais do que o elogio, né? O Pedro está aqui comigo, sabe disso. Quando a gente erra, a gente tenta acertar. E quando a gente acerta também, a gente não quer ficar deslumbrado e quer cada vez trabalhar mais, né? Então se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha, salva o vídeo e continua seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook e aqui no YouTube. Tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo fim de semana e a gente se vê. Um abraço.